Bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Mais um encontro nosso. Nós seguimos estudando as provas no processo penal. Nós já falamos na quinta-feira passada sobre a prova pericial. Na última aula, conversamos sobre a prova testemunhal e o interrogatório. Hoje nós vamos falar sobre meios de prova que estão situados na Lei 12.850, 2013, que é a Lei de Enfrentamento do Crime Organizado. Especificamente, eu quero ver com vocês a colaboração premiada e a infiltração de agentes policiais. Eu vou usar uns slides, vou já compartilhar aqui a minha tela com vocês, e daqui a pouco, logo depois da aula, eu vou disponibilizar, Rafa, esses slides no AVA. Tá? Um aviso sobre os slides. Vou usar com vocês uns slides que eu fiz agora no finalzinho do ano passado, em que eu ministrei, Aloysio, um curso na Escola da Magistratura, na SMEC, um curso extenso, foram 2 dias completos, quinta o dia todo, sexta o dia todo, sobre crime organizado. Foi bem extenso sobre isso. E que eu abordei todos os aspectos do crime organizado, desde a evolução histórica, aspectos materiais da lei, a evolução histórica no Brasil, a evolução histórica no exterior. Então, foi realmente um curso exclusivamente sobre crime organizado, e dentro desse cenário, eu tratei, repito, uma parte do curso sobre os meios de prova. Vitor, lá tem slides, mas eu vou colocar esses, porque esses especificamente foram uns que eu, repito, usei nesse curso. Quando vocês olharem os slides completos, que os baixarem, vocês vão ver, Vitória, que tem muito mais coisa do que eu vou tratar com vocês hoje. Não tem problema nenhum, é bom que vocês fiquem com esse material, mas é porque, repito, lá, Rafa, o objetivo era mais amplo mesmo, porque o curso era exclusivamente sobre organizações criminosas, e muito voltado para os juízes. Então, era um nível muito específico de enfrentamento disso. Mas como dentro do curso eu tratei da questão relacionada a provas, eu vou trabalhar com vocês esses slides que tratam das provas. Repito, não há problema nenhum que vocês vejam os demais, mas a gente vai trabalhar na aula de hoje esses 2 meios de obtenção de prova: colaboração premiada e infiltração de agentes policiais. Esses são os 2 que nós vamos ver hoje. Tá? Repito, são meios de prova que estão fora do Código de Processo Penal, eles vieram pela Lei 12.850. Deixa eu só fazer aqui um breve histórico da Lei 12.850. A Lei 12.850, ela vai organizar no Brasil, ela vai disciplinar no Brasil como é que se dá o enfrentamento do crime organizado. Nós tínhamos uma lei anterior, que era uma lei da década de 90, que era muito ruinzinha, muito superficial, muito imprecisa, e aí o Congresso gestou, Juliana, seja bem-vinda, uma nova norma, que é a Lei 12.850. Ela apresenta algumas novidades muito interessantes. Primeiro, ela vai trazer, Renata, uma dimensão material que nós não tínhamos antes. O que eu quero dizer com dimensão material? A Lei 12.850 de 2013 foi a primeira lei no Brasil a criminalizar as organizações criminosas. Parece um contrassenso, mas a gente falava de organização criminosa até 2013 sem existir o crime de fazer parte de organização criminosa. A gente tinha que utilizar lá aquele artigo que vocês aprenderam no Código Penal, Rafa, que era o 288 de formação de quadrilha ou bando. Não existia uma tipificação específica que tratasse verdadeiramente do crime que a organização criminosa tratava. Então, somente com a lei de 2013 é que a gente passou a ter essa tipificação mais específica, não tinha isso até então. E também a lei 12.850 traz um grande título, uma grande abordagem sobre provas e meios de obtenção de prova para que a gente possa utilizar
no enfrentamento do crime organizado. Algumas aulas atrás eu já conversei com vocês sobre isso, mas é interessante que a gente volte a falar quais são as diferenças entre provas e meios de obtenção, né? Quais são as diferenças essenciais de prova e meio de obtenção. A prova, ela é um elemento concreto e um elemento que ela própria, Vanessa, traz a informação. Então, quando uma testemunha fala, quando eu leio um laudo pericial, quando eu vejo um vídeo, aquela prova em si contém a informação. Há, no entanto, outra coisa, que são os meios de obtenção de prova. O que significa isso? São recursos, são alternativas que eu terei para, percorrendo esses caminhos, percorrendo essas estradas, chegar na prova. 2 bons exemplos estão na aula de hoje: a colaboração premiada e a infiltração de agentes policiais. Veja, a colaboração premiada, ela diretamente, Marisa, não prova nada. Ela é um meio para obter provas. Ou seja, o que vai ser utilizado no processo e vai ter a possibilidade de fundamentar a decisão não é a colaboração em si, mas as provas que dela resultarem. Os e-mails, os contratos, a troca de mensagem, e por aí vai. Então, o que eu vou usar é exatamente, Sara, o meio é esse caminho que eu vou usar para chegar até a prova. Então, quando um colaborador faz esse acordo, o que ele entrega como meio de prova é que eu vou utilizar, por exemplo, para sustentar uma condenação. Os e-mails, os contratos, as licitações fraudulentas, mensagens de WhatsApp, mensagens de outros canais. Então, o que eu uso? Como é que eu uso a colaboração? Eu uso como um meio que vai chegar, que vai resultar na produção da prova. A infiltração, a gente vai ter efetivamente esse mesmo caminho. Ou seja, eu vou infiltrar um policial para esse policial lá, dentro daquela organização, ter acesso a determinadas informações, meios de, aí sim ter acesso a provas que serão úteis para desbaratar aquilo ali. Aqui a gente precisa entender o seguinte. Professor, Pois não, Raul. quando você infiltra um agente policial, você tem que pedir a permissão dele ou é uma obrigação que ele tem que fazer? A gente vai ver isso daqui a pouquinho, mas eu só posso infiltrar com a permissão do juiz. Tem que existir uma permissão prévia. A gente vai já falar disso, tá? Então, veja só. Existe um ponto de conexão, Aloysio, entre a colaboração premiada e a infiltração de agentes policiais, por isso que eu estou trabalhando com as duas provas na mesma aula, que é o seguinte: quando a gente trabalha com crime organizado, quando a gente trabalha com o enfrentamento do crime organizado dentro desse cenário, a gente vai perceber que são organizações extremamente fechadas na sua condução. E o processo penal, no seu avançar, percebeu que para que eu desorganize o que está organizado, para que eu possa enfrentar essas organizações, apenas provas construídas de fora para dentro não serão capazes, na maioria dos casos. Eu não tenho como explodir essas organizações. O trabalho aqui seria, Renata, de implodir essas organizações, ou seja, que eu conseguisse, dentro daqueles grupos, dentro daquele crime, daquela criminalidade, extrair provas, retirar provas, e aí sim ter uma efetividade maior naquelas informações que me permita, que me autorize a construir um processo
que possa resultar efetivamente, concretamente, em algo mais eficaz. Então, as duas provas que nós vamos estudar hoje, colaboração premiada e infiltração de agentes policiais, bebem dessa mesma fonte, derivam dessa mesma ideia. Qual é? Eu preciso de informações internas, intestinas àquela organização, para, com essas informações, construir os processos criminais e, de alguma forma, fazer frente a essas organizações. Então, ambas as provas de hoje, colaboração premiada e infiltração de agente, bebem dessa fonte, são originárias dessa fonte. A diferença é que na colaboração eu vou trazer provas de alguém que já está lá dentro, tentando, aspas, tirar aquele cara, e na infiltração eu vou colocar alguém lá dentro para que ele tenha acesso a essas informações. Tá? Então a gente percebe aqui um fio condutor, um ponto de contato muito interessante entre ambas as provas. Na época que essa lei surge, em 2013, ela não cria o Instituto. O Instituto já existia no direito brasileiro antes, mas o que acontecia antes? Eu tinha, Milena, o Instituto muito disperso. O Código Penal, por exemplo, quando ele tratava do crime de extorsão mediante sequestro, trabalhava lá com a delação premiada, de que se eu tivesse acesso se um dos que sequestraram aquela vítima revelasse informações que pudessem levar à libertação da vítima, ele teria uma redução de pena. E eu tinha isso de forma esparsa, ou seja, eu não tinha até 2013, e essa é uma das principais contribuições que essa lei traz, eu não tinha, Lia, uma sistematização do Instituto. As coisas elas eram dispersas. O que faz a Lei 12.850? Quando ela enfrenta a colaboração premiada, ela organiza essa colaboração premiada e dá a ela um sistema maior e hipóteses de utilização mais bem delimitadas. Então, a grande contribuição da Lei 12.850, no que diz respeito à parte probatória, à parte de processo do enfrentamento do crime organizado, foi melhor organizar, melhor disciplinar essas provas e esses meios de prova que podem ser utilizadas nesse enfrentamento. E aí, a lei vai listar algumas provas e alguns meios de prova. Estou compartilhando aqui com vocês a minha tela, só um minutinho. Estão vendo aí? Deixa eu só melhorar aqui. Então, veja, a lei ela vai organizar alguns meios de prova, indicando que meios de prova e que meios de obtenção de prova eu posso utilizar no enfrentamento do crime organizado. Algo importante. Aqui a gente vai resgatar algo que nós vimos na terça-feira da semana passada, quando nós falávamos da teoria geral das provas. A regra no Brasil é a liberdade probatória. A regra no Brasil é que eu possa provar aquele evento que eu quero provar da forma que eu quiser. Então, aqui, Ulisses, o que acontece? Essa lista de meios de prova, de provas que a Lei 12.850 nos oferece, não deve ser vista por nós como uma lista limitada, taxativa. Ele apenas tentou aqui organizar aquelas que seriam as mais úteis para o enfrentamento do crime organizado. Mas nada impede, repito, a regra é a liberdade probatória, nada impede que eu utilize provas que não estão necessariamente nesse rol que eu vou indicar para vocês aqui, contido na Lei 12.850, e que eu considere úteis naquele caso. Por exemplo, ele não vai falar aqui em interrogatório, ele não vai falar aqui em prova testemunhal. Por que, Rafa? Porque essas provas já estão lá no Código de Processo Penal e não são excluídas da utilização no crime organizado. Ou seja, não entendam, não interpretem essa determinada listagem como um elemento obrigatório que eu tenho que seguir. Diga, Ricardo, pode perguntar. Professor, essa segunda seria escuta. Eu poderia resumir ela assim?
Sim, sim, poderia sim. Então vamos ver aqui, quais são esses meios de prova, só para situá-los aqui nisso. A colaboração premiada, que a gente vai falar daqui a pouquinho com mais cuidado, a captação ambiental de sinais eletromagnéticos ópticos ou acústicos, que o Ricardo definiu muito bem como aquela escuta ambiental, né? Eu coloco ali uma escuta para gravar o que aquelas pessoas estão falando, ou um vídeo para que aquelas pessoas possam ser. A ação controlada, essa ação controlada é que dá imagem, por exemplo, vocês estudaram em processo penal 1 no semestre passado, aquela figura do flagrante postergado, lembram dela? Ou seja, o cara sai com drogas aqui para entregar no Juazeiro. O que eu faço? Eu vou acompanhá-lo até Juazeiro, para, em lá chegando, eu prender não apenas ele, mas quem vai receber a droga. Isso que a gente chama de ação controlada, ou seja, a polícia vai monitorando e controlando, e muitas vezes ela deixa de fazer um flagrante de forma imediata, postergando, atrasando aquele flagrante, para que ele tenha um pouco mais de importância em relação a isso. Acesso a registro de ligações telefônicas e telemáticas, e dados cadastrais constantes de bancos de dados públicos ou privados, informações eleitorais e comerciais, interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas nos termos da legislação. Quando ele fala aqui, ó, registro de ligações, ele não tem aqui o conteúdo. Aqui é importante para a gente separar o que é uma interceptação telefônica do que é uma quebra de sigilo telefônico. A interceptação telefônica, ela tem como objetivo capturar o que as pessoas estão falando. Então, quando eu ordeno uma interceptação telefônica, eu sei que o Fernando e a Milena vão conversar e eu quero gravar o que eles estão falando, ou seja, eu vou gravar o conteúdo da conversa. Esse inciso 4º, quando ele fala aqui em registro de ligações telefônicas, ele está tratando, na verdade, de um outro aspecto. Ele está tratando aqui da possibilidade de você, por exemplo, solicitar a Vivo, a Claro, a TIM, né, ou qualquer outra operadora ali de telefonia, quais são as ligações que foram feitas àquele número. Então, ali eu não tenho... Sabe quando vocês recebem aquela conta de telefone discriminada, que você, dia tal, ligou para tal número e demorou lá 17 minutos? É isso que ele vai ter na quebra do sigilo telefônico. Então, são institutos diferentes. A quebra do sigilo telefônico, ela vai estar envolvida, efetivamente, apenas na conexão. Em que sentido? Eu sei que o número tal ligou para o número tal, mas eu não sei o conteúdo, porque para isso eu precisava de uma interceptação telefônica. E aqui, Lucas, tem uma questão até de lógica, não é nem de direito que eu vou dizer. A interceptação telefônica, ela é pensada daqui para frente. O juiz ordena a interceptação telefônica e daqui para frente eu começo a gravar, a captar aquelas duas conversas. O registro é daqui para trás, porque as ligações já foram feitas e eu já sei quem ligou para quem. Isso aqui é muito importante, por exemplo, na investigação daquele duplo homicídio que envolveu a vereadora Marielle Franco e o motorista dela no Rio de Janeiro, um dos meios de prova que foi muito utilizado ali foram exatamente esses registros de ligação. A polícia fez uma série de triangulações para saber quais foram as ligações feitas de que telefones naquela região onde o crime foi realizado. E aí eles foram, claramente, dentro de um aspecto de Big Data, né, de um volume imenso de informações, eles foram restringindo até chegar a alguns números, e a partir desses números, quem são os donos desses números e como é que foi a dinâmica. Então, isso muitas vezes é muito importante para você provar a vinculação de pessoas, sobretudo em crimes organizados, com a natureza de corrupção. Então, que você pode provar que fulano tinha uma intimidade com o cicrano, porque eles haviam troca de mensagens, troca de telefonemas com uma certa frequência. Tá? Então, aqui a gente vê o registro é uma coisa e a interceptação telefônica é outra, porque interceptação eu vou no conteúdo, no registro eu vou só quem ligou para quem, em que momento. Temos afastamento de sigilos financeiro, bancário e fiscal, né? Isso aqui é uma coisa que os estados nacionais têm avançado muito, né? A gente percebe já vários tratados internacionais sendo firmados de acordos
que facilitam, Milena, esse fluxo de informação, por exemplo, financeira. A União Europeia ela passou por processos muito intensos depois do 11 de setembro de reformulação de suas leis internas, porque as leis europeias, sobretudo de alguns países, Suíça, Luxemburgo, Liechtenstein, eram leis que traziam, por exemplo, para o sistema bancário um sigilo quase que absoluto. Os estados tinham dificuldade de acesso a informações bancárias, não é à toa que a Suíça, Luxemburgo, Liechtenstein e outros países europeus eram recebedores de capital do mundo todo, porque lá era protegido por uma redoma de sigilo muito forte. Depois do 11 de setembro, houve uma pressão muito grande para que esses países e a União Europeia como um todo reformulasse suas legislações bancárias. Então, hoje já não há mais, como havia há 20 anos atrás, esse sigilo quase que dogmático. Hoje, mesmo países que têm ainda uma tradição bancária muito forte, a Suíça é um exemplo disso, ela tem um dever, por lei, de colaborar e de prestar informações financeiras, bancárias, quando solicitado. Só um minutinho, Antônio. Isso é muito utilizado, inclusive, no âmbito da Lava Jato. A Lava Jato teve processos de colaboração com autoridades suíças muito intensamente. Pois não, Antônio? Professor, mas esse ponto 6 não seria usado para poucos crimes? Por exemplo, apropriação previdenciária indébita, que é o 168A, aqueles crimes que todos 171, que são estelionato e outras fraudes. Não seria só usado para esses tipos? Não, você pode utilizar em vários outros. Imagine, por exemplo, crimes tributários, crimes de lavagem de capitais, crimes de evasão de divisas, porque as organizações criminosas, sobretudo as organizações criminosas com um pé na corrupção, elas, além de praticarem crimes de corrupção, peculato, corrupção ativa, passiva, etc., normalmente elas tentam fazer a lavagem desses recursos e, muitas vezes, a evasão de divisas. Então, eu consigo, com a quebra desses sigilos fiscais, sigilos fiscais, bancários e outros, fazer um mapeamento do fluxo desse dinheiro. Inclusive, hoje, no enfrentamento do crime organizado, isso é uma doutrina norte-americana que tem sido replicada muito fortemente em muitos países, existe como principal vetor de condução do enfrentamento do crime organizado, Vitor, o chamado follow the money, ou seja, o seguir o dinheiro. Eu tenho que percorrer e ver onde é que o dinheiro está caminhando, porque, na verdade, esses crimes ninguém os pratica que não tenha uma motivação preponderantemente econômica, né? O cara não vai montar um esquema de corrupção, ou de narcotráfico, ou de tráfico de armas, ou de tráfico de pessoas, que não tenha como objetivo principal e maior grana, dinheiro. Então, eu acabo tendo um elemento de prova muito robusto, que é seguir esse dinheiro. Daí porque a quebra desses sigilos representa algo tão importante. Tá? Então, desses crimes que você citou, claro, isso é muito importante, mas vai muito além disso, sobretudo em crimes, repito, de lavagem, evasão de divisas, crimes contra a ordem tributária e por aí vai. Ele aqui segue na lei falando de filtração de agentes policiais, que a gente vai falar daqui a pouco, e da chamada cooperação interagências, cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais, na busca de provas e infiltração, informações de interesse da investigação ou da instrução criminal. Temos aqui a colaboração premiada, e aí sim a gente começa a falar especificamente da colaboração premiada. Eu trouxe aqui uma classificação, que é uma classificação doutrinária, só para mencionar, eu não tenho muita importância para a nossa aula, só para mencionar que a doutrina classifica em várias espécies esse grande gênero chamado de colaboração. Seria a primeira delas a delação premiada, também chamada de chamamento de corréu, a colaboração propriamente dita, que vai revelar a estrutura de organização criminosa. Existe uma modalidade chamada colaboração preventiva, que é pouquíssimo utilizada no Brasil, que é eu informar efetivamente a polícia, já te ouço, Ricardo, de uma estrutura que está sendo montada. Isso é muito ainda pouco utilizado no Brasil. Colaboração para localização e recuperação de ativos, e a colaboração para libertação, essa aqui a gente encontra
lá no artigo 159 do Código de Processo do Código Penal, que vai dizer que se eu, num crime de extorsão mediante sequestro, com um agente sequestrador, eu prestar informações que facilitem a libertação daquele sequestrado, eu tenho uma redução de pena. Tá? Isso aqui, repita, só um desenho teórico que a doutrina fala. Diga, Ricardo, pode perguntar. Qual seria dessas aí a modalidade utilizada pelos políticos? Que a gente ouve muito na televisão. A Delação mais, premiada. a mais utilizada seria essa segunda. Né? Essas duas primeiras, a que eu confesso meus crimes e chamo outros, Ricardo, e essas que eu vou revelar a estrutura dessas organizações. Basicamente, essas duas vertentes aqui desse grande gênero de colaboração são os mais utilizados do ponto de vista prático. Tá? A Lei 12.850, no seu artigo 3º-A, ela define assim o crime, o instituto da colaboração premiada. O acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova que pressupõe utilidade e interesses públicos. Desse conceito legal, eu queria destacar dois elementos que são importantes. O primeiro, quando ele nomina a própria lei, quando ela nomina, Rafa, como negócio jurídico processual, ela está deixando muito claro de que nós estamos falando aqui de um acordo. Então, quando ele fala em negócio jurídico processual, ele quer nos deixar muito claro, Milena, que aqui a gente está falando de acordo. Eu estou tratando de um acordo entre uma parte e outra parte. Por que isso é tão importante, que a gente tenha já em mente isso? Porque se é acordo, quando um não quer, dois não fazem. Eu não tenho como impor a colaboração, eu não tenho como te obrigar a fazer. O que vai acontecer aqui? Uma parte, que é a polícia ou o Ministério Público, oferecerá algumas vantagens, a outra parte, que é o agente colaborador, vai sinalizar que ele tem como entregar meio de prova, e aí eles vão ponderar se aquilo ali vale a pena para um e para outro. Tá? Então, o que vai acontecer ali? Eu, como polícia ou como MP, digo, olha, eu tenho algumas vantagens. Daqui a pouquinho a gente vai ver que vantagens são essas. Essas vantagens podem ser a redução de pena, pode ser um regime prisional mais favorável, pode ser inclusive o não oferecimento de ação penal em alguns casos. E aí o outro vai oferecer o que ele tem de prova. E aí esse acordo vai ser negociado e as partes vão verificar se vale a pena ou não fazer. Então perceba que ele deixa muito claro aqui, nesse conceito legal, que eu estou falando de negócio jurídico, portanto de acordo, e segundo, ele deixa claro, veja, meio de obtenção de prova, aquilo que a gente já tinha falado agora há pouco. Ele não é prova em si, ele é um meio de obtenção. Pode perguntar, Ricardo. Assim como na prova testemunhal, ele é obrigado a falar a verdade? Ou não, ele pode... Eu ia tratar disso daqui a pouco, mas a pergunta do Ricardo é interessantíssima para a gente fixar logo isso. A lei obriga, Ricardo, que um dos requisitos obrigatórios para a celebração, realização e implementação do acordo de colaboração premiada é que aquele agente colaborador abra mão do direito ao silêncio. Então, eu tenho que abrir mão do direito ao silêncio. Eu não vou ter condições de seguir com esse acordo se eu não tiver aberto mão do direito ao silêncio. Eu preciso abrir mão disso efetivamente. Então, o que nós vamos ter é a ideia de que ou eu confesso todas as práticas que eu realizei e, ademais, entrego as provas que eu tiver, ou nada feito. Então, aqui a gente vai ter algo, não é necessariamente igual à testemunha, porque a testemunha ela não é parte, né? A testemunha está colaborando ali, produzindo prova. Mas ela tem um ponto em contato no sentido de que eu não posso permanecer em silêncio. Eu tenho que abrir mão desse silêncio. Diga, Raul. Raul?
enquanto o Raul pergunta aí, vamos seguir aqui. O artigo 4º diz o seguinte, que eu posso, dentre as propostas, eu posso, por exemplo, ter o perdão judicial, eu posso reduzir a pena até 1/3, e eu posso substituir a pena de prisão por pena restritiva de direitos. Agora, veja só, esses benefícios dependerão efetivamente de resultados efetivos, tá? E aqui um detalhe, esse perdão judicial, ele precisa estar condicionado a 2 requisitos. Então, eu posso ter, vejam só, como eu posso ter como proposta o não oferecimento da ação. Eu já te ouço, Raul. Eu posso ter como proposta, Rafa, não oferecer a ação penal. Esse é o prêmio máximo da colaboração. Então, veja, dentre os benefícios para o colaborador, estarão, Milena, a redução de pena, eu posso negociar o regime da pena, eu posso transformar, por exemplo, a pena de prisão em pena restritiva de direitos. Tudo isso está dentro do espectro de benefícios que a gente vai propor na colaboração. Mas tem um dos benefícios, que é a mitigação do princípio da obrigatoriedade da ação pública. Em português, significa não oferecer a ação penal. Não oferecer a ação penal. Significa que eu vou entregar provas e o que eu vou receber do Estado é: eu não sou réu, eu não tenho um processo contra mim. Mas para isso, para que eu entregue esse prêmio maior, eu vou precisar, Milena, ter a confluência de 2 elementos. Primeiro, aquele agente colaborador não pode ser o líder da organização. E segundo, ele tem que ser o primeiro a colaborar. Então aqui a lei nesse ponto acertou, porque ela reservou efetivamente o prêmio maior para aquele que é o primeiro a colaborar, e claro, não pode ser o líder, porque aí não haveria sentido até ético para a gente discutir isso. Então, a gente percebe que a lei traz um espectro bastante variado de elementos que podem ser oferecidos. Repito, redução de pena, regime prisional diferenciado, substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, a postergação do início da ação penal e o não oferecimento da ação penal. Diga, Raul. Raul, eu não estou te ouvindo. Eu realmente não estou lhe ouvindo. Não sei se você está usando o microfone. Eu vi que já tentou perguntar 2 vezes, mas eu não estou te ouvindo. Eu acredito que não seja só eu, né? Eu acho que ninguém está ouvindo. Veja aí se o microfone está ok. Aí quando você quiser, pode perguntar, viu? Temos alguns requisitos para a colaboração premiada, né? Eu tenho a confissão. Aqui eu volto àquela tua questão. Oi, Raul, pode perguntar. Não, Vitor, diga. Não, Vitor, até agora você só estou aqui 2 artigos do 3º, que é o conceito legal e a classificação. Só desses pontos de colaboração. Agora, está seguindo uma ordem, alguma coisa assim? Porque a lei trata da colaboração no 3º e no 4º. Entendido. Obrigado, Entendeu? só uma dúvida mesmo. Porque, na verdade, você vai ver lá vários parágrafos. Eu estou sintetizando um pouquinho aqui nos slides. Mas o 3º e o 4º tratam de tudo isso. Então, eu tenho alguns requisitos essenciais aqui para a colaboração, né? Aquele primeiro que a gente já tinha falado, né, Ricardo? A questão da confissão, ou seja, eu tenho que abrir mão do meu direito ao silêncio, eu não posso guardar silêncio, eu tenho que revelar tudo que eu fiz, eu tenho que revelar onde está o bem, ou os bens que eu adquiri na prática daquele crime, onde aqueles valores estão, onde estão depositados, que imóveis eu comprei, que carros eu comprei, que empresas fazem parte do esquema, tudo. Eu tenho que confessar todas as minhas condutas. Tudo isso eu tenho que confessar. Também tem que ser voluntário, né? Tem que ser algo espontâneo. Em relação a isso, tem que existir uma espontaneidade para que eu possa validar
né? Eu respondo já a tua pergunta, Raul, que a gente vai já tratar disso. Só um minutinho, tá? Tenho que ter uma eficácia, ou seja, a colaboração para que ela surta efeito e para que ela seja de fato realizada, ela tem que ter um grau de eficácia, ou seja, tenho que ter elementos concretos que colaborem no enfrentamento daquela organização criminosa e as circunstâncias objetivas e subjetivas que a gente vai falar agora. Veja só, aí eu começo a chegar, Raul, na tua dúvida, não é ainda a tua dúvida, mas eu vou já tratar dela. Em síntese, eu vou já para os slides, mas em síntese, preste atenção aqui. Como é que é feita a colaboração? Primeiro, a polícia e o Ministério Público e o agente colaborador, eles vão negociar os termos. Nesse momento, o agente colaborador ainda não irá entregar nenhuma prova, Aline, para o MP. Ele está apenas dizendo o que é que ele tem para entregar. E está negociando com o Ministério Público ou com a polícia o que é que a polícia e o Ministério Público vão entregar para ele de volta. Então ele diz, olha, eu tenho e-mails com fulano, eu tenho as contas bancárias, eu tenho os extratos, eu tenho as transferências eletrônicas, tenho tudo. Beleza. Aí o MP diz, pois vamos fazer o seguinte, se você me entregar tudo isso, eu reduzo a sua pena em metade. Fechou? Fechou. Aí eles celebram aquele acordo. Esse acordo vai para a homologação do juiz. O juiz homologa o acordo. Nesse momento em que o juiz vai homologar, o olhar do juiz, Vitória, é apenas e tão somente do ponto de vista formal. Nesse momento, o juiz vai apenas efetivamente analisar formalmente se aquilo, por exemplo, que foi oferecido ao colaborador pode ser oferecido, se está na lei. O juiz aqui não deve entrar no mérito de dizer, não, mas esse aqui foi exagerado, isso aqui está desproporcional. Não, se existe efetivamente a previsão legal e o MP, né, ou a polícia entenderam conveniente, o juiz homologa. Uma vez homologado o acordo pelo juiz, portanto, ele tem que passar por esse prévio controle de legalidade, uma vez homologado pelo juiz, aí sim a gente parte para realizar de fato a colaboração. Depois da homologação, é que o agente colaborador entregará as provas que tenha para o MP ou para o agente policial que fez a colaboração. Então, veja, eu tenho uma fase preliminar, que é de negociação entre as partes, onde elas ajustam o que irão entregar e o que irão receber. Levam isso ao juiz, o juiz homologa o acordo e, ato contínuo, aí sim começa a existir a entrega, a produção efetiva da prova. Então, é por isso que nessa celebração eu tenho que ter um relato da colaboração, as condições têm que ficar muito claras, oferecidas pelo Ministério Público, tenho que ter uma declaração expressa do colaborador e do seu defensor, ele tem que estar acompanhado do defensor, tem que assinar para saber pessoalmente quem está envolvido naquilo ali e, eventualmente, algum tipo de medida de proteção quando for necessário. Agora, há algumas novidades trazidas pelo pacote anticrime. Veja, tem que existir um ato formal de início das negociações, porque uma crítica que foi feita, sobretudo nas primeiras colaborações realizadas, muitas delas no âmbito da Lava Jato, eu já chego aqui na tua pergunta, Fernando, que elas eram informais demais. Elas eram conversas informais. Hoje, repito, por força do alterado aí no pacote anticrime, o ato todo tem que ser formalizado. Então, tem que ser lavrado um termo para que, efetivamente, a gente marque o início formal do acordo. E aí, voltando um pouquinho àquela tua dúvida, Raul, veja só. As partes celebraram esse acordo, levaram ao juiz que homologou o acordo. E daí, as partes vão implementar na prática o acordo. A qualquer tempo dessa negociação inicial, as partes podem desistir desse acordo.
Enquanto ele não for homologado pelo juiz, tem livre desistência. Quando ele for homologado, isso gera uma segurança para as partes. A partir do momento que eu homologue o acordo de colaboração premiada, Arthur, o que é que vai existir? Se eu, como colaborador, de fato entregar todas as provas que eu prometi entregar, eu tenho que receber as vantagens que foram sinalizadas. Não é uma expectativa de direito, é direito, desde que eu entregue a minha contrapartida. Então eu não posso entregar aquilo tudo e o MP ao final, ou o juiz, não vou te reduzir a pena, não. Desistir, não pode. Uma vez homologado, as partes se comprometem, desde que haja a entrega efetiva de tudo aquilo. Agora, se durante a execução da colaboração, eu perceber que o colaborador omitiu informações, mentiu, ou não entregou o que deveria ter entregue, nesse caso, aí eu realmente posso utilizar as provas já existentes. Tá? Então vamos situar, isso aqui vocês vão achar, por exemplo, olha o que diz o parágrafo 6º do artigo 3º-B. Não celebrado o acordo por iniciativa do celebrante, as informações não podem ser utilizadas. Organize isso na tua cabeça. Lembra que eu falei que são duas etapas? Primeiro é a etapa de negociação, aí eu levo para o juiz, ele homologa, aquele acordo passa a existir formalmente, e aí eu vou implementar o acordo, entregando as provas. Nessa fase inicial, qualquer dos dois celebrantes, quer seja a acusação, quer seja a defesa, pode desistir. E aquilo que eles já revelaram não pode ser utilizado como prova. Agora, depois que ele celebrou o acordo, depois que o juiz homologou o acordo, o que vier de prova para o processo permanece no processo. Mesmo que eu resolva depois sair do acordo, mesmo que eu depois resolva desistir do acordo, mesmo que depois eu prove que aquele colaborador omitiu informação, escondeu o crime, escondeu dinheiro, escondeu bens. Então a gente percebe que são dois momentos muito diferentes em relação à colaboração. Todos os termos têm que ser realizados com acompanhamento do advogado, né? A colaboração inteira tem que ser acompanhada por advogado, e se houver um conflito entre a defesa técnica e o colaborador, eu tenho que nomear um novo defensor. Vamos imaginar que o advogado diga, não, isso aqui eu acho que é melhor você não entregar, isso aqui eu não quero que você aceite. Mas o agente colaborador diz, eu quero aceitar isso. Nomeia-se um novo defensor para ele. Tá? Essas aqui são novidades importantes trazidas pelo pacote de crime. Só um minutinho, Raul. Primeiro, o acordo de colaboração tem que permanecer em sigilo durante toda a sua negociação. Ele só pode ser publicado, ele só pode ser publicizado depois que o juiz homologar. Então, somente ele pode, efetivamente, publicar isso, dar ciência, dar publicidade, depois da homologação judicial. A fase prévia, a fase de negociação, tem que ser toda sigilosa. Também, o artigo 7b, ele resolveu uma questão que havia, que ele declara como nula toda e qualquer cláusula, Rafa, que impeça a discussão sobre os termos posteriores. Havia uma construção feita na prática de que na hora que eu celebrei o contrato eu já não posso mais discutir nada sobre ele. Hoje a lei vem dizer, não, você pode discutir. Se você provar, por exemplo, que houve uma coação, que houve que lhe enganaram na hora que você celebrou o acordo, tudo isso é possível. Diga, Raul. Tá me ouvindo, professor? Estou. Tá. Ouvindo bem. Professor, eu perguntei também se vai ter um agravante, se o colaborador ele desiste, né, durante a investigação. Não, nenhuma. Ele apenas não recebe o que ele estava negociando. Não tem nenhum tipo de sanção além do crime que ele está cometendo, não, né? Não. Se ele estava negociando e desistiu de celebrar, ou mesmo ele celebrou, homologou e depois não entregou as provas, ele não vai receber nada além do que ele já receberia como sanção natural do crime. Ele não tem nenhuma agravante, nenhuma qualificadora
pela, aspas, quebra do acordo, não. Apenas ele não recebe o que tinha sido ajustado e as provas que ele já tinha trazido para o processo lá permanecem. Repito, o sigilo tem que ser a regra, né? Ele tem efetivamente que ser a regra, não podendo haver publicidade antes do início formal da ação penal. Aqui algumas características gerais para a gente encerrar a colaboração. Tem que ter a necessidade de homologação, o acordo precisa da homologação judicial. Quando descumprido o acordo, a prova que já foi apresentada permanece, isso é importante. Veja, Renata, imagina que o colaborador, durante o processo, já quando ele apresentou várias provas, ou seja, fez o acordo, foi homologado o acordo, já estamos na fase judicial da ação penal, e ele trouxe ali contratos, e-mails, extratos bancários. Aí, no correr desse processo, o Ministério Público descobre que aquele colaborador omitiu informações importantes. O que eu vou fazer com o acordo? Eu vou rescindir o acordo. Eu torno o acordo rescindido. Por quê? Porque ele quebrou, aí eu volto àquela questão do Ricardo, ele quebrou um elemento essencial e fundamental para a celebração do acordo, que é eu abrir mão do silêncio. Tá? Nesse caso, as provas que existem nos autos permanecerão nos autos. O colaborador não receberá os benefícios que ele tinha negociado, mas ele não pode dizer assim, já que eu não vou receber mais, eu vou levar de volta as provas. Não. O que chegou nos autos, o que chegou no processo, tem efetivamente que continuar lá, permanecerá lá. Pois não, Raul? Ficou mudo de novo. Raul, não estou te ouvindo de novo. Diga, Fernando, pode perguntar. Me ouvindo, professor? Agora estou, Raul. Pergunte. Professor, se o colaborador ele omitiu, mas não porque ele quis, ele não sabia que estava acontecendo, ele vai perder os benefícios ou não? Não. Só se quando for dolosa, né? Quando for realmente uma informação que ele sabe, tem acesso, participou daquele evento, participou daquele crime, sabe onde é que estão os bens, sabe quais são as contas em que isso foi depositado, e o cara diz, não, eu depositei a grana aqui em 6 contas, eu vou entregar para a MP5 e vou deixar um de fora, que eu garanto aquela grana para o futuro. É esse tipo de ação que faz com que eu possa cancelar, anular o acordo. Agora, se era algo praticado pela organização, mas que eu não tinha acesso, que eu não sabia, obviamente, ele não vai ter qualquer tipo de responsabilidade sobre isso. Diga, Fernanda. Oi, professor. Só para falar ainda sobre a Lava Jato, não esqueceu de comentar sobre. Perfeito. Fernando, veja só. Eu tenho uma postura que nem tanto ao mar, nem tanto à terra em relação à Lava Jato. Uma postura mais equilibrada, né? O que acontece? Vamos situar um pouquinho, a pergunta do Fernando é muito interessante, sobre o que eu acho das ações da Lava Jato, sobretudo as interceptações e colaborações. A gente tinha ali, Fernando, uma lei muito nova, né? A lei, veja aí, é de 2013, logo a seguir começa a operação, e a operação vai num crescente assim, descobre-se isso, descobre-se aquilo, descobre aquilo outro. Então, de certa forma, os operadores, em geral, estou falando aqui do Ministério Público, da Polícia Federal, da própria magistratura, tinham uma dificuldade inicial e compreensível de lidar com o Instituto, Fernando, porque era algo muito novo, eles estavam ajustando e calibrando. Se você pegar, por exemplo, aquele termo de colaboração, um acordo de colaboração feito por aqueles irmãos Batista, lá da JBS, aquilo ali era um absurdo, né? E prometeu-se o não oferecimento da ação penal quando eles eram uma das cabeças ali da organização, etc. Então, há um ponto que eu acho que a gente tem que ter a condescendência de entender que era tudo muito novo e eles meio que estavam aprendendo a fazer. Sabe quando você está consertando o avião com o avião voando? Era isso que estava acontecendo ali. Agora, há alguns pontos que são importantes da Lava Jato, eu acho que ele, de alguma forma, mostrou
que com alguma organização da justiça criminal a gente consegue avançar, e há alguns pontos que foram indevidos, até pelas revelações aí dessas conversas, né, entre os procuradores, entre então o juiz Sérgio Moro e outros. A leitura que eu faço é que em determinado momento, e isso é uma lição que a gente deve tomar para a vida, Fernando, houve um deslumbramento, né? A vaidade é um negócio muito ruim, né? A vaidade em excesso, ela é muito perversa, porque ela te descola da realidade, né? Qualquer vaidade, né? Vaidade em qualquer sentido. A gente tem que sempre ter os pés no chão, tem que ter muita humildade sempre, porque na hora que eu sou excessivamente vaidoso, eu tenho a tendência de dar uma descolada com a realidade. E quando a gente trata de justiça criminal e organização criminosa, eu tenho que ter o pé muito preso na realidade. Então, eu não sou daqueles, Fernando, que acha que tudo que a Lava Jato fez se justifica. Também não sou daqueles que acham que nada que a Lava Jato fez foi importante. Não, eu acho que ela é importante por alguns resultados concretos. De qualquer maneira, ela conseguiu recuperar aí bilhões de reais que tinham sido indevidamente desviados e apropriados. Acho que ela mostrou ao país que quando se tem vontade, né, e se tem um mínimo de arcabouço legal adequado, eu consigo avançar. Agora, como era tudo muito novo, como muita gente ali foi excessivamente vaidosa, acabou se perdendo em alguns aspectos. Então, eu não acho que ela seja toda ruim nem toda boa, né? Eu acho que ela é algo que vai servir de colaboração para que a gente possa avançar no futuro. É uma pena que, por exemplo, o atual governo desmontou alguns instrumentos de política de investigação financeira e etc., como o COAF. Isso vai gerar um prejuízo no andamento. A própria postura do Procurador-Geral da República é estranha em relação a alguns aspectos. Mas ele traz um contributo. E repito, veja, eu estou falando, tudo isso que eu estou mostrando para vocês foi sistematizado, organizado dessa maneira em 2013, né? Então você tinha ali algo muito novo ainda, não existia um arcabouço de jurisprudência, a própria doutrina era muito incipiente, então não era tão fácil você, do ponto de vista prático, mensurar o que é possível e o que não era possível fazer. Agora, houve, sem dúvida nenhuma, um excesso de vaidade de alguns agentes, e isso acabou trazendo problemas sérios em relação a isso. Exatamente, Fernando. Eu acho que a gente tem que ter o equilíbrio, como tudo na vida, né? De separar o que funcionou e o que fica de uma boa lição, aquilo que não funcionou e, como você muito bem fala aí, não deve ser repetido no futuro. Né? Por exemplo, eu acho que é importante a separação institucional dos agentes, ou seja, que os procuradores entre si falem, eu acho que é importante, mas acho inadequado, por exemplo, aquelas trocas de mensagem feitas com então o ministro, então o juiz Sérgio Moro, ou seja, que falasse nos autos, que peticionasse nos autos, mas não uma troca. Isso abre uma porta muito complicada para que você gere uma informalidade, e uma informalidade que muitas vezes beira a ilegalidade. É complicado. Tá? Vamos avançar aqui na infiltração de agentes policiais. Aqui a gente volta um pouquinho ao que eu já adiantei, quer dizer, aqui, ao contrário da colaboração, que eu tiro alguém que está dentro, eu vou aqui inserir alguém naquela organização. Primeiro, tem que existir uma autorização judicial prévia, ou seja, eu só posso fazer a infiltração... Só um minutinho, Raul. Eu só posso fazer a infiltração se houver uma permissão judicial, o juiz tem que expressamente autorizar. Ela é feita por um prazo de 6 meses, podendo ser prorrogado, e no final dessa infiltração, o agente policial, apresentar um relatório circunstanciado. E há, né, na lei, a possibilidade dele não ser responsabilizado, o agente policial, por eventuais crimes que ele venha a praticar durante aquela infiltração. Né? Então, ele vai... nesse caso, Vitor, a lei diz que se eu tiver elementos de prova que digam que aquilo ali era o caminho que ele tinha que fazer, ele vai ser isentado por estar no exercício, no estrito cumprimento do dever legal. Haveria aí uma excludente de ilicitude nesse caso. Tá? Agora, isso do ponto de vista ético é muito contestado. É por isso que a infiltração de agentes policiais
é uma prova pouco utilizada ainda no Brasil, porque além do ponto de vista ético ser muito complicado, né, porque a lei diz, ele não será punido por crimes que pratique durante a infiltração, mas ela não define quais crimes. Então, por exemplo, Vitor, se ele matar uma pessoa, pela lei, hoje ele não vai ser responsabilizado. Mas aí o que a discussão que a doutrina faz é, eticamente, vale a pena? Ou seja, você, em nome de uma prova, em nome de desestruturar a organização, vale a pena que você permita que ele pratique, por exemplo, crimes graves? E aí a doutrina vai dizer que essa resposta só vai ser feita no caso concreto. Se eu perceber, Vitor, que ele não tinha nenhuma necessidade de matar, não havia um risco pessoal para ele poderia ter saído daquela organização e etc., eventualmente ele poderia ter responsabilidade. Diga, Raul. Professor, em relação... Na verdade, eu esqueci a pergunta, mas eu volto, peraí. Então, o que é importante dentro do cenário da infiltração Não, de eu agente... lembrei agora. O colaborador, na colaboração premiada, o colaborador, ele necessariamente tem que estar preso para fazer a ajuda, ou não? Não, de forma alguma. E, na verdade, a jurisprudência do STJ e do STF sinalizam que não causa nenhum tipo de nulidade ele firmar o acordo de colaboração estando preso, mas não é um requisito nem de longe obrigatório. Ou seja, nem é obrigatório, né, mas também não causa nulidade. Então, ele não vai aí deixar de ter a possibilidade de firmar o acordo por isso, ou ele também não vai ter nulificado efetivamente por isso esse acordo. Então ele pode estar preso ou não, né? Pode estar preso ou não. Né? O que se discutiu muito, e sobretudo, aí voltando um pouquinho, Fernando, naquela sua questão, o que se discutiu muito na época da Lava Jato era se existia nulidade, se existia uma ilegalidade, caso ele firmasse ali durante a prisão. E a jurisprudência foi consolidada, Raul, no sentido de que não há nulidade, não existe ilegalidade para isso. Mas também não é um requisito obrigatório. Ou seja, na verdade, a gente pode dizer que é irrelevante, né, a princípio, se ele está preso ou não. Claro que se eu provar, né, aí é uma outra questão, que houve algum tipo de coação em relação à celebração, aí eu tenho a possibilidade de anular aquele acordo. Mas aí, vejam, não é nenhuma novidade, porque a gente conhece bem, é a mesma matriz lá do direito civil, de que qualquer contrato, né, Rafa, que eu tenha um vício de vontade, ele vai ser anulado. Quer dizer, se eu te obriguei, por exemplo, a vender a tua casa, claro que esse contrato é um contrato nulo, né, não tem dúvida em relação a isso. Mas o que a gente vai perceber é que o simples fato abstrato, desconectado, de não existir, dele estar preso ou solto, não interfere na elaboração e validação do acordo. Só um minutinho, estou fazendo aqui a chamada e já escuto as dúvidas de vocês mais. Presente, professor. Esquece não. Não, esqueço não, cara. Pode deixar. Gostaram da aula? Foi útil, né? Sim. Professor, a aula de hoje foi útil, excelente, muita informação, mas eu queria pedir só um favor para o senhor. Da próxima vez que eu for utilizar slide, se for possível... A cor mais escura. Não, falar um pouquinho mais devagar no slide, porque o senhor já fala muito contínuo e eu gosto de fazer algumas anotações durante a aula. Claro, perfeito. E, como o senhor falou, às vezes eu tentava me concentrar no slide, tentava me concentrar no senhor, ficou um negócio meio... E aí o senhor passou muito rápido o slide. Tá bom. Então, assim, se da próxima vez o senhor puder ser um pouquinho mais... Eu não sei se eu que fui lento demais, eu não sei se alguém percebeu. Não se preocupe, com certeza. Eu agradeço. Rafa, eu até lhe agradeço, porque às vezes a gente está falando aqui que quer passar muita informação, e é por isso que a todo momento a gente também vai... Eu vou lhe perguntar isso para vocês, não tem problema nenhum, e para mim é muito importante esse feedback de vocês, para que eu possa ir calibrando isso. Eu até te agradeço, não se preocupem não, tá bom?
a gente fica na vontade de passar muita coisa, mas eu vou dar uma desacelerada na próxima vez. Professor, mas assim, o ritmo da aula está excelente. O problema foi a questão dos slides, porque certo. Nas aulas passadas eu consegui fazer as anotações relevantes, de acordo com o que o senhor ia falando e tudo. Mas agora, como casou informações do slide, que o senhor às vezes não comentava, ficou difícil. Por exemplo, eu aqui nas minhas anotações tem 3 buracos que eu não consegui pegar. Vamos completar esses buracos, diga aí. Não, eu completo depois com os slides. Eu já deu para situar. Foram só anotações do slide, então eu preferi focar no que o senhor está me explicando. Perfeito. Depois eu volto no slide, entendeu? Não é prejudicial. Professor, vai ser disponibilizado os slides? Vai, daqui a pouquinho eu já coloco no AVA. É porque realmente eu optei por usar esses slides, que, como eu disse a vocês, foram os slides que eu finalizei para esse curso no finalzinho do ano passado, e aí eu não tinha colocado ainda no AVA, mas daqui a pouco já coloco a gravação da aula e os slides. Show, mas é excelente, viu, professor? Slide, a coloração, tá tudo Tava legal, né? Eu te agradeço, viu? Obrigado por esse retorno. Diga, Gabriela. Licença, uma dúvida, rapidinho. O delator, ele necessariamente tem que fazer parte do processo penal, ele tem que ser parte, ou ele pode ser uma pessoa externa? Não, ele tem que ser parte da organização, né? Para a colaboração. Agora, porque na verdade a tua pergunta é muito interessante para que a gente possa organizar 2 conceitos. Realmente é sensacional a sua pergunta. A gente tinha uma linguagem, antes da Lei 12.850, Gabriela, que a gente falava de delação premiada. Com a Lei 12.850, nós mudamos para uma outra linguagem, chamada colaboração premiada. A colaboração premiada é nesses moldes que eu apresentei para vocês. Ou seja, eu, envolvido na organização criminosa, entrego provas para receber vantagens. A gente poderia resumir dessa forma a colaboração. E aí a doutrina passou a chamar de delação figuras como essa que você menciona. Ou seja, eu não faço parte da organização, mas de alguma forma eu quero colaborar com informações. Em teoria, Gabriela, eu não receberia nenhuma vantagem, né? Eu não receberia nenhum tipo de vantagem. E aí a gente poderia chamar isso de delação premiada, pela linguagem que tem se utilizado hoje mais modernamente. A delação premiada é de pessoas que não sejam agentes policiais? Em geral, sim, ou que já tenham cumprido a penas anteriormente para aquele fato, ou seja, que não teriam nenhum tipo de responsabilidade. A eles, Gabriela, não será entregue nenhum tipo de vantagem. Ele não tem por que ter uma vantagem, porque ele não teria nenhum tipo de retorno negativo da justiça criminal. Tá bom? Oi. 2 dúvidas. Toda a informação que um agente policial infiltrado passa é para um delegado ou para um juiz? Não. Toda a informação vai ser feito um relatório circunstanciado, e esse relatório circunstanciado, no primeiro momento, vai para o inquérito, e no futuro, quando aquele inquérito, né, com base naquele inquérito, eu oferecer a ação penal, ele fará parte da ação penal. Agora, nada impede, na verdade, a tua pergunta, ela pode ter as 2 respostas, porque também não há nenhum impedimento que eu visualize a elaboração da infiltração já na fase judicial, digamos assim. Então, vai depender do momento em que eu esteja vivendo. Se a infiltração ela é prévia à ação penal, eu vou fazer o relatório circunstanciado e aquilo vai para o inquérito policial. Agora, se eu resolvi fazer aquela infiltração quando o processo já estava rolando para tentar obter informação sobre algum aspecto adicional, aí ela já vai direto para o processo. Mas o que vem para o processo como consequência sempre será efetivamente esse relatório circunstanciado. É isso que eu vou entregar como uma consequência direta, como um resultado direto da infiltração. Pode para os 2? Entendido. Vai depender sempre, Raul, do momento em que eu estiver. Em geral, ela acontece antes do oferecimento da ação penal, até porque ela vai ser um meio de obtenção de prova para fundamentar a ação penal. Então, o normal é que aconteça durante a fase policial, mas não há nenhum impedimento que ela possa acontecer depois. Ok. Ok? Gostaram da aula?
Tá? Rafa, eu lhe agradeço demais pela sua colocação e a gente vai usar muito slide daqui para frente, quando a gente for ver procedimentos, etc. Eu sempre vou ter essa atençãozinha, tá bom? Muito obrigado. Queridos, fiquem bem, um excelente final de semana para vocês, muita paz, muita tranquilidade, a gente se encontra, se Deus quiser, na próxima terça-feira. Igualmente, professor, bom final de semana. Valeu, professor. Bom fim de semana. Abraço grande, queridos, até a semana que vem.